Salmo de número 78. Salmo 78. Domingo passado aqui foi a programação de ação de graças, culto, por ocasião do Dia dos Pais, não foi? Foi. Beleza? Beleza. Inclusive, irmão Tota, nós temos, estou vendo aqui umas lembrancinhas que foi dos pais. Você poderá dar para o pai que é cristão hoje, né? Que não estava dormindo, hoje você pode dar para ele no final, beleza? E eu farei referência até aqui durante a nossa exposição. O Salmo 78, deixa aberto aí, por favor, nesse maravilhoso salmo. Nós vamos falar em três dimensões, porque é um salmo que chegou também, meu nome Deus abençoe. Nós estamos num sábado pós-domingo, Dia dos Pais. Estamos também no dia da ceia do Senhor. E esse salmo número 78, você pode ver aí na sua Bíblia o título em negrito: a providência divina na história do seu povo. Ok? Podemos dizer aprendendo com a história, aprendendo com a história. Você pode ver que 78, virando uma página, ainda é ele. Na outra é que ele termina, porque ele tem 72 versos. Acho que você já deve ter percebido que esse é o maior salmo do livro do Saltério. É o maior salmo depois do 119, O maior 119, depois dele o maior é o 78. Deixa aberto aí, porque uma vez que a gente começou cedo, o Salmo 78 é grande, dá tempo, né? Não vamos ler o Salmo todo, mas daremos algumas partes. Vamos ler apenas a introdução, depois faremos referência a algum texto específico dentro. Mas esse é um salmo didático de quem? Sua Bíblia diz Asaf. Asaf era um músico, era um dirigente do cântico ao Senhor, era um salmista, era um compositor e cantor. Estou falando de Asaf Borba, tem Asaf Borba contemporâneo, Asaf Borba, que é um cantor de relevância até, mas aqui é Asaf da Bíblia. Ele então deixou vários salmos. Quantos aproximadamente? 7 salmos ele compôs. E aqui está o 78, onde podemos aprender com a história. E nesse contexto, vamos lembrar que o salmo tem, mesmo sendo grande, apenas 3 divisões. Quais são as divisões do Salmo 78? A primeira está dos versos 1 a 8. Versos 1 a 8 é a primeira divisão. A segunda divisão está dos versos 9 ao 64. É um pouco mais extenso, 9 a 64. E a terceira divisão do Salmo está dos versos 65 ao 72. Sendo que a primeira parte, de 1 a 8, está falando de proteger o futuro. A segunda parte, de conhecer o passado. E a terceira parte, falando de valorizar o presente. Então vamos prosseguir para o futuro, sabendo que estamos no presente e olhando o retrovisor, o passado.
aí a gente vai bem. Valorizar o presente, porque para isso é importante conhecer um pouco dos acontecimentos passados, e acontecimentos este se deu na história do povo de Deus. E proteger o futuro é a parte que vamos focalizar hoje, na parte introdutória de 1 a 8, versos 1 a 8. Mas lembrando que quando se fala de proteger o futuro, aí eu quero relacionar com o Dia dos Pais, que foi domingo. Quando se fala de compreender o passado, temos que olhar algum foco de apostasia que aconteceu na história, e aqui está nos versos 9 a 11, a apostasia de Efraim, versos 9 a 11. Efraim, você sabe que é dos filhos de José. E quando fala aí de compreender o passado, está falando também, a gente precisa entender os pecados de Israel no deserto, dos versos 12 a 39. Os pecados de Israel no deserto. E dos versos subsequentes, 40 a 53, a gente pode ver na história do povo de Israel que eles se esqueceram de lições que foram aprendidas lá no Egito. Está nos versos 40 a 53, lições esquecidas do Egito. Nessa temática lá na terra do Egito, você sabe os prodígios que Deus fez, o livramento que Deus deu ao povo, o julgamento que Deus trouxe sobre o Egito através das 10 pragas, que são até mencionadas aqui. E então, não para por aí, porque quando se trata da última parte, 54 a 64, isso da história de Israel, né? Está falando sobre os pecados na própria terra de Canaã, e vendo o que o povo passou, saindo do Egito, e Deus conduziu. O Salmo relata como eles foram protegidos com uma nuvem, e como foi dado uma coluna de fogo à noite para iluminar, para clarear todo mundo, como Deus deu água, como Deus deu pão, como Deus deu carne, uma granja lá no deserto. Vieram codornas de todo canto e deu comida para todo mundo, era só bater. E aí, mas o povo ainda se rebelou contra Deus, o povo ainda duvidou de Deus. E até tem uma pergunta muito importante que diz: acaso poderá Deus prover para nós mesa no deserto? Verso 19, né? Mesa no deserto? Poderá, então, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Isso é uma pergunta de incredulidade. Você lembra quando Jesus multiplicou os pães lá no deserto? E os discípulos haviam perguntado para ele: onde compraremos pães para esse povo todo? Nesse deserto, 200 denários de pães não daria para cada um receber um pedaço. Aí Jesus disse: calma lá, manda o povo sentar, tranquilo aí, divide em grupo de 50, de 100, e aí ele proveu o alimento para todo mundo. Um reflexo do que se deu na jornada do Egito. Se pode ver que numa festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, tinha dois acontecimentos que lembram esse salmo, que lembram a jornada do Egito. Um era quando o sacerdote trazia balde de água lá da fonte de Gion, chegava perante o povo e derramava aquela água, simbolicamente para representar algo, né? Era uma forma de lembrar, era uma lição audiovisual para o povo lembrar o que Deus proveu lá na jornada do Egito, lá no deserto, água para todo mundo. Jesus chega lá na festa dos tabernáculos, estava essa cena. Aí Jesus disse:
Quem tem sede, que faz o quê? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nessa festa tinha um outro cenário, quando eles colocavam a escada nos lugares altos e colocavam luzes, faixas de luzes, iluminando todo o ambiente. Isso é para lembrar o clarão que Deus fez lá no deserto, iluminando todo mundo, né? Energia de graça para todo mundo, água de graça, comida de graça, e agora iluminação pública de graça para todo mundo. E Jesus viu essa cena da luminária. Tinha acontecido o perdão à pecadora, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Vocês querem luz? Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, você lendo esse salmo completo, é uma tarefa, quem gosta da dever de casa, você pode ler o salmo completo, que são 72 versos, é o maior depois do 119. Então você verá quanto relato dessa história a gente pode aprender com o passado. Versos de 9 a 64. E quando chega na terra prometida, em vez de mudar tudo, ainda teve problemas. Eles se comprometeram com os deuses de Canaã. Não foi suficiente aprender a lição do Egito, mas se contaminaram com os deuses dos povos, e Deus então não se agradou e repreendeu. Mas vamos ler versos de 1 a 8, Salmo 78. Já lemos a introdução. Vale salientar que cada vez que a gente vai ler os salmos, essa parte de introdução, o título que está lá faz parte do salmo, tem que ser lido. A parte em negrito é só o escritor coloca para ajudar, é optativo ler ou não, mas a parte que é salmo de Davi, de Asaf, é parte já do salmo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Propósito, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até o verso 9 temos lido. Que o Senhor aplique em nossas vidas sua santa palavra. Amém? Nosso Deus, que o teu nome seja glorificado através do teu livro santo, e que possamos aprender com aquilo que está escrito e revelado aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ao estudar o livro dos Salmos, nós podemos ver que Deus deixa o povo falar. Deus quer escutar o povo. Deus quer ouvir o povo orar. Deus quer até ouvir as queixas. Qual é a sua queixa? Qual é o seu problema? Conte aí. Então nos Salmos o povo fala. Lá nos demais livros, os profetas falando, Deus falando diretamente ao povo. E aqui, claro que a palavra de Deus é inspirada a palavra de Deus, mas ele deixa o povo falar. E aí nós temos salmos diversificados de várias formas.
até salmos imprecatórios, como a gente pode lembrar, é aquele salmo que diz: ó Deus, que é mosqueiro dos meus inimigos, e são salmos de imprecação, mas aqui é um salmo de louvor, de reconhecimento a Deus, de testemunhar da grandiosidade de quem Ele é. Muito bem, e nesse contexto, os versos de 1 a 8, eu queria lembrar aqui, sobretudo, o Dia dos Pais, que foi domingo passado, e aplicar aqui. Por quê? Porque está tratando de proteger o futuro, e para proteger o futuro não pode acontecer, não dá para acontecer, se não olhar do retrovisor, como foi no passado. Aí ele traz para o presente: devo melhorar o presente. Você está disposto a ser um crente melhor, a ser um cristão melhor, autêntico, de amor no coração de Deus? Ou tem alguma coisa que está te limitando a isso? Tenhamos um relacionamento direto com Ele, via a palavra. Ele entrega meios diversificados para nos transmitir aquilo que Ele quer que saibamos. Ele disse aqui: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, os meios literários são usados por Deus. Aqui no caso, figura de linguagem, poesia. Se pode ver nos Salmos, como Salmos e Provérbios são poesias, como Deus faz até certos paralelismos, diz as mesmas coisas de forma diferente, e quando diz uma coisa, reforça com palavra diferente a mesma coisa. Então você pode ver isso dentro dos Salmos, dentro dos Provérbios, como é maravilhoso. Estudando um pouco sobre poesia, a gente fica maravilhado, encantado em estudar os Salmos. Como Deus é pedagógico, como Ele quer nos ensinar através dessas artes tão bem elaboradas, tão bem projetadas, dadas pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, escutem, povo meu, disse: escute a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Gente, a forma como Deus quer nos preparar para o futuro é através via o livro dele, a palavra dele, é via o seu Filho Jesus, a revelação dele, ele se revelando ao mundo pessoalmente. Ele quer nos trazer ensinamentos maravilhosos, como esse salmo cita até algo que Jesus próprio citou também. Aí fala: paz, atenção, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E prossegue lá, diz: para quê? Para que passe para os seus filhos, para que os filhos passem para os seus filhos, então vai adentrando os netos, as gerações. Irmãos, nós estamos vivendo hoje a história, a nossa história, a sua história sendo traçada hoje. A próxima geração, seus filhos e netos, bisnetos, tataranetos, vão ouvir falar de você. E qual é a referência que vai ser dada da sua pessoa? Um cristão verdadeiro, que amava a Deus, amava a sua palavra, escutava a palavra de Deus, lia a palavra de Deus, se apegava ao livro de Deus, que servia a Deus, valorizava o povo de Deus, a igreja de Deus, se envolvia com esse trabalho. Ou lá um tataraneto seu poderá dizer, espero que não chegue a esse ponto: não, meu bisavô era bem desmantelado, ele não ia à igreja, não lia a Bíblia, não, ele não ligava para essas coisas, não, acho que isso não vai nada, não. Olha que exemplo horrível que uma pessoa pode passar para o futuro. O que as pessoas saberão sobre Deus é o que está escrito e a forma como o povo está vivendo e preservando isso. Pode observar que certos costumes tendem a ruir, mas tem coisas no nosso país que eu vou cooperar para não deixar acontecer errado.
Por exemplo, se vê ultimamente, vocês aqui sabem muito bem disso, um declínio nas comemorações cívicas. Eu estou equivocado. Quase não há mais 7 de setembro, comemorações públicas. Pouco acontece isso. Por quê? Sei que há muito mais gritando no Brasil, pode ser isso, mas nós queremos um Deus que é maior do que o Brasil e que pode mover a nação, mover os governantes, e nós como igreja temos a ferramenta da oração e o dever, esse dever. Alguns fazem querer, não, vou se envolver com política para poder, não, assim não. Você vai confiar naquele que pode mudar isso e fazer a sua parte, e assim vai. Os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre os seus filhos. Eu vi um pastor dizendo certa vez que estava uma criança e o pai reclamou com um menino pequeno e ele disse: olha, fulano de tal, no seu livro citou que, deixa eu ver se eu vou dizer a palavra certa, que nós somos protótipos dos nossos filhos. Aquilo que nossos filhos são, é aquilo que a gente foi e é. Não é a tendência nessa? Os filhos do irmão Antônio vão tender a imitar ele alguma coisa, vai trazer na sua genética muitas coisas, e o exemplo do pai é muito importante. Um pai fiel a Deus, que ama a Deus, ele exerce uma influência tremenda na vida dos filhos. Eu vi aqui, eu disse que ia fazer referência ao Dia dos Pais, não foi? Essa lembrancinha dos pais aqui, esse honra teu pai e tua mãe, mesmo 2012, e Feliz Dia dos Pais. Então, lá na igreja, a gente dá essa lembrancinha, uma lembrancinha assim, cada ano para os pais. Eu mandei para aqui também. E alguma mãe também recebe. É isso, mãe? É pai e mãe, tem que é pai e mãe, né? Não é da Zé? É pai e mãe, é mãe. Então, para os pais, usando a palavra pai, 3 letras, progenitor, assistente e ícone. Porque um pai é um ícone, no sentido de que é um direcionador, é uma referência que os filhos vão olhar essa relevante pessoa para a vida dele. O filho e a criança quer ser como o papai, não é isso? A menina quer ser como a mãe, dá certo? E se a mãe for errada, o pai for errado? Olha a responsabilidade. Então eu coloquei três versos nesse contexto de PAI. Progenitor pode ser, mas quem adota também, pois a missão de gerar, a missão de ser pai, de gerar vai muito além, não para por aí. A assistência também é processo continuado, educar e proteger, faz parte desse legado. Ícone que representa para a sua geração aquilo que o Criador sobre nós tem pretensão. Então a vida de um pai deve falar bem claro para seus filhos e a sua geração o que Deus quer do ser humano, dessa geração, o que Deus quer de nós. Seu testemunho deve repetir isso. E aqui o salmista estava dizendo: escutai, povo meu, a minha lei. Olha, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eu fui ajudar um irmão a fazer a mudança dele, né? Geralmente, quando tem um irmão se mudando, que eu posso ajudar, eu vou lá no meu carro, arreio os bancos, aí boto aquelas coisas quebradas, coisa pequena, e boto dentro para ajudar. Aí nessa arrumação,
eu encontrei um pacote meu na casa dele. Era um pacote de fotografia, porque ele faz trabalho com fotografia, ele é fotógrafo, e eu levo para lá para poder ele fazer as edições, separar. Aí já fazia bem mais de ano que estava lá na casa dele, nem ele lembrava, nem eu. Aí achei uma caixa cheinha, aí, beleza, botei no carro, isso aqui não vai descer lá não, dei lá para o escritório. Aí, quando estava lá em casa, aí à noite, eu peguei e fazer uma seleção de fotos. Eu fiz um pacote grande só, lembrando esse texto, os louvores do Senhor. Era conjunto coral cantando, era solos, era congregação, era grupo de jovens, conferências, e eu separando só os louvores, aqui os grupos cantando, e tal igreja, juntando aqui, e lembrando aqui, os louvores do Senhor, do seu poder, e as maravilhas que ele fez. Irmãos, a gente tem que aprender com a história. Diz que quem não aprende com a história está fadado a sofrer e apanhar para poder aprender, quando deveria ter olhado para quem já passou e evitar o problema e acertar. Leia a Bíblia, leamos a palavra, leamos os salmos, leamos a história bíblica, leamos os reis, leamos os provérbios, leamos toda a Bíblia nesse pensamento. Eu quero ver como foi isso aqui, se funcionou ou não, como foi que Deus corrigiu. Você lê 1 Crônica, você vê as histórias dos reis, por exemplo. Aí você vai ler 2 Crônica, como Deus pensa sobre aquilo, né? Desse ponto de vista, os comentários, como é maravilhoso. Então, eu queria deixar para vocês esse pensamento que está dentro desse salmo, para cada um refletir. Eu queria agora fazer uma aplicação. Se falamos de compreender o passado, valorizar o presente, mas sobretudo, primeiramente, proteger o futuro, falando do futuro, eu sei que você pensa logo numa boa escola para seus filhos, não está nada errado. Você pensa logo em um estilo de vida mais confortável talvez que você teve. Acho que tem conforto demais hoje. Bem, mas tudo bem, você quer um tipo mais confortável, mas proteger o futuro não pode deixar esquecido o futuro eterno. Pode? O futuro eterno. Aí Jesus entra nessa temática e ele disse, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém arrebatará da minha mão. Isso não é proteger o futuro. Quer estar seguro? Somente nas mãos de Jesus, o bom pastor, que pega as suas ovelhas. Vamos dizer, tem tantas ovelhas amarradas que não podem pegar as cordas um pouquinho. Mas sabe o que mais? Ele quer estar na mão. Ele está sujeito a espaço, não. Ele protege em sua mão. Ele é nosso bom pastor. E disse que ele dá a vida eterna. E na sua mão, disse: ninguém dela arrebatará. Ninguém poderá. Isso é garantia do futuro, gente. Estamos aqui como uma águia lá no alto espaço. Ela está voando e ela tem uma noção nítida da terra. Ela vê minúcias aqui na terra. Ela tem um olhar penetrante e eficiente. Aí quando a águia está aqui na terra, às vezes tem uns pichilingas, sabe o que é pichilinga? Uns bichinhos que quer ferroar ela aí. Isso não é problema para a águia, não. Sabe por quê? Ela faz isso. Aí ainda está coçando, ela vai lá mais alto. Não tem bicho que aguenta não, morre tudo. Ela fica bem tranquila, né? Espaço, fica tranquila. E assim a gente pode ver, devemos então proteger o futuro, focalizar o futuro, como Paulo disse, buscar as coisas lá de cima. E nós devemos ter o pé aqui na terra, mas a cabeça para cima. E aí nós estaremos protegendo o futuro, pensando no bem-estar da geração presente e da futura, e assim o nosso presente vai funcionar melhor.